Muito bom. Seguinte, toda vez que eu procuro gravar um conteúdo, porque é o meu jeito de ser, eu procuro ser o mais natural possível. E procuro sempre colocar humor, porque eu sou fã de humor. Eu acho que o humor deixa tudo mais suave. Mas o assunto que eu quero falar agora é difícil colocar humor, que tem a ver com preconceito, que tem a ver com racismo. Sim, já quero começar aqui. Não são sinônimos. Racismo é uma coisa, preconceito é outra coisa, que é bem mais amplo. O racismo é um tipo de preconceito, que tem pessoas que têm preconceito contra racistas. Não é? Então, obviamente, não vou defender o racismo aqui, porque é um dos piores preconceitos. E é disso que eu quero começar falando, do racismo, que nós estamos vivendo agora, assim, um problema, um embate mundial sobre a questão do racismo. E quando a gente fala em racismo, a gente pensa imediatamente nos negros, que é a questão por conta de um assassinato violento que teve publicamente de um negro americano, e gerando tudo que vocês sabem, inclusive aqui no Brasil. Bom, a primeira coisa que eu acho que tem que considerar, feita essa diferença, depois eu quero falar sobre preconceito, é que o racismo é alguma coisa assim bem pouco inteligente. Mas também não estou vendo muita inteligência no combatê-lo. O racismo, o nome já diz, é um preconceito de raça. Se eu não estou envolvido naquela raça, parece que não é um problema meu. Dessa maneira, nós nunca vamos resolver o racismo. O racismo é um problema da humanidade, não é um problema da raça negra, não é um problema dos indígenas, não é um problema de qualquer outro povo que possa sofrer racismo, né? Como são os latinos nos Estados Unidos, não são só os pretos. Então, a impressão que dá, pelo jeito que são tratados, é que se o cara for latino, brasileiro, peruano, boliviano, costarriquenho, ele é um ser de segunda classe nos Estados Unidos. Né? Pelo menos assim é tratado como. Né? E eu mesmo já percebi isso comigo quando morei na França. Né? E no começo era assim, um brasileiro, como que o sul-americano, o europeu fosse assim, menos um ser de segunda classe. Né? Então, isso já é preconceito. Tá? E racismo também, porque né, os europeus, os sul-americanos. Bom, mas o que eu quero dizer sobre isso? Que a única solução sobre isso é quando todo mundo que não se julga racista se incomodar com esta coisa que está acontecendo. Né? Então, não é um problema dos outros. Eu venho de uma linhagem negra, isso me toca já no gene. Mas não importa se eu sou negro, se eu sou amarelo, se eu sou azul, se eu sou a cor que tiver, assim, é um problema de toda a humanidade, que, por incrível que pareça, ainda persiste. Né? Persiste ainda. Então, óbvio, que eu não, óbvio não é tão óbvio assim. Eu, particularmente, não defendo a violência como uma forma de conquistar direitos, porque uma vez que a gente é violento, assim, qualquer direito que a gente queria fica comprometido a partir deste momento. Mas a indignação, o protesto, é importante, de todos. Por isso eu estou gravando esse vídeo. Eu quero aqui dizer, por exemplo, que as pessoas acham que eu faço parte do isentão, aquele que eu detesto, né? Que é, ou o centrão, aquele que não é nem de direita nem de esquerda. Eu tenho uma posição muito clara política. A minha vida mostra isso. Mas não pelos meus partidos, pelos meus votos, pela minha atitude. E por que eu não entro nessa discussão de direita e de esquerda? Porque a política, seja brasileira, seja internacional, é praticamente indefensável, porque colocam rótulos e as atitudes são as mesmas. Os grupos que estão no poder, eles se mantêm, assim, a preocupação é se manter no poder e, assim, para mim, para os outros, o rigor da lei, para mim e para os meus amigos, as benesses. Todo e qualquer partido, em todo e qualquer lugar. Por quê? O próprio nome já diz, partido quebrado, não tem união, não tem integridade, não tem a totalidade. Então, eu não vou ficar entrando em demandas de esquerda, de direita, de Bolsonaro, de Lula, assim, defendendo ou atacando posições, porque isso é ovo de chupim.
O que é ovo de chupim? Chupim é um passarinho que nós temos aqui no Brasil, é o equivalente ao cuco europeu, que tem um hábito, é a natureza dele, né? Paciência. Ele fica espreitando um ninho alheio e quando os donos do ninho saem, ele vai lá, coloca o ovo dele no ninho e vai embora sossegado. E o chupim é um passaralho enorme, grandão chupim. E às vezes ele coloca aquele ovócito, daquele ovossauro dele, no ninho de curruíra, que é um passarinho pequenininho. E a curruíra fica alimentando aquele passarão a vida inteira, achando que é filho dele. É isso. Tanto esquerda quanto direita, no meu ponto de vista, nós estamos chocando ovos de chupim. Todos, esquerda e direita, já é um erro. Porque esquerda e direita são posições ideológicas. Partido esses e partido aqueles que se julgam de direita e de esquerda, se apropriando desse nome, que é uma posição filosófica e não política, se apropriando desse nome e defendendo ideias e colocando num monte de ninhos de curruíra, que somos nós, ovos que não são nossos para a gente criar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem interesses de se manter no poder, porque tem interesses em fazer suas negociatas, seus projetos, e que muitas vezes são alheios à vontade da massa. Então, é óbvio, eu passei, não estou dizendo que é superior, hein? Não estou mesmo, mas eu passei desse ponto de defender posições políticas, porque eu defendo a posição da integridade dos homens, da união dos homens, da conciliação dos seres. Eu começo a falar dos homens, já vem um problema aí, os feministas, então só os homens, as mulheres também não, então eu falo para todos e para todas. Eu vou falar disso, porque não adianta mudar o nome e não mudar a atitude. Eu sempre tive respeito pelas mulheres, e não é por isso que eu vou chegar agora numa aula e dizer assim, boa noite a todos e a todas. Deselegante para o português, a todos os presentes. Então, vou falar um pouco mais disso. A gente muda o nome, mas não muda a conduta. Tem que mudar a conduta. Então, assim, partidos, estou fora. Unidos, estou dentro. Então, não vou dar opinião política. Mas a questão do racismo é uma questão humana. Então, estou dando, sim, a minha posição e ela é firme. Só que não é só um trabalho dos negros. É um trabalho de todos aqueles que não concordam com o racismo, se manifestarem. Então, o nome, politicamente correto, e eu mesmo acho, vamos mudar o nome, usar aquelas palavras, né? denegrir, a situação está negativa, negativada, a coisa ficou preta, criado mudo, nem sabia disso, fiquei sabendo que criado mudo vem do tempo dos escravos, que ficava à beira da cama, quieto, não podia falar nada, servindo água. Nem sabia. Legal, eu acho importante isso. Eu, por exemplo, trabalhei um tanto de tempos com moradores de rua. A gente chamava de mendigos. Não pode chamar de mendigo? É esquisito mesmo. Vamos chamar de morador de rua. Não pode chamar de morador de rua. Vamos chamar, então, de pessoas em situação de rua. Também não pode chamar de pessoas em situação de rua. Vamos chamar de pessoas que estão em risco social. Vai aumentando o nome. E o que eu quero ver é a atitude ser modificada. Não adianta eu chamar favela, parar de chamar de favela e chamar de comunidade, e eu não me ocupar porque ainda tem de problema de saúde, de saúde básica, de saneamento básico, que tem problema de educação, que mora lá, violência, e aí, porque eu chamei de comunidade, a situação mudou. Então, não adianta colocar nomes. Negro mesmo, né? Antigamente não podia falar preto, porque preto era cor, negro é raça. Agora não pode falar raça, aí tem que falar preto, que é cor. Então, negão, minha mãe era uma galega, assim, bem branca, e o meu pai era negro, assim, vindo de uma família, mulato, vindo de uma família, uma descendência negra. E toda a vida minha mãe chamou meu pai de negão, e o meu pai chamava minha mãe de neguinha. Então, neguinha, nego para mim é carinho. E aí não pode. Então, não são os nomes só. Os nomes são importantes, mas não podemos ficar na casca. O nome é embalagem. Nós temos que ir no conteúdo, que é a atitude. E aí, torno a dizer, o racismo contra negros não é um problema da raça negra e nem dos seus descendentes. É um problema de todos aqueles que acham isto um absurdo. E, de alguma maneira, nós devemos nos manifestar, e hoje eu estou fazendo dessa maneira. Não é saindo dando porrada. Mas, legal, hein? Sentar na rua e levantar a mão aqui em silêncio
Pronto. Sei lá, alguma maneira inteligente de protestar. Dito isso, preconceito é mais do que racismo. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que você trata a pessoa que trabalha na sua casa, que varre o seu chão e que faz a sua comida? Por acaso passou pela sua cabeça que ele não é um subser e que ele poderia e poderá e deve, deverá e deve, assim, por exemplo, na hora das refeições, a hora que a família está todo mundo junto, Dona Maria, vem jantar com a gente, vem almoçar com a gente. Quantos de vocês que estão ouvindo isso almoçam e jantam com a pessoa que cozinhou o seu alimento, que limpou a sua casa? Quantos? Quantos de vocês enxergam aqueles funcionários invisíveis, o porteiro, o faxineiro, a mulherzinha que te serve o café? Você sabe o nome deles? Eles são feitos para ficar invisíveis. Hotel. Incrível. Eu, por conta da minha profissão, uso bastante hotel, uso hotel. Então, as pessoas são cinzas. Quando não são cinzas, estão de preto, assim, tipo ninja, para ninguém me ver. O garçom, a copeira, a faxineira, né, que te serve ali, o cara que te abriu a porta, às vezes nem olha para a pessoa que te abriu a porta ali. Isto é uma atitude preconceituosa. E que a própria sociedade, como eu disse, já faz com que eles sejam invisíveis. Experimenta ter uma atitude diferente disso, uma atitude respeitosa, de passar o garçom que te serve todos os dias ou com frequência, pergunta o nome dele. Ah, seu Oswaldo, sei lá, assim, ô Oswaldo, tudo bem? Como é que vai o senhor? A comida já vai vir diferente. Não por esse interesse que a comida vai vir diferente. É para você perceber como foi legal ser visto. Ser visto. O próprio morador da rua, vou chamar esse nome aqui, então, por pessoas em risco social que momentaneamente estão tendo que habitar a rua. Ficou politicamente correto? Ficou? Então tá, pô, morador de rua. Tá? Que você serve, que você passa pela rua e não o vê. Isso é um tipo de preconceito. Olha para ele, perceba que ali tem um ser humano e que alguma coisa deve ter acontecido para ele estar na rua. E aí não é só você chegar lá e dar uma cestinha básica para ele, porque ele nem vai querer, que às vezes não é isso que ele precisa. Às vezes ele está lá por uma patologia psiquiátrica lá, é um esquizofrênico que a família abandonou e ele não precisa de nada, a não ser a sua companhia, às vezes. Então, olhar a nossa volta e ver como nós somos preconceituosos também. Gente pobre. Olha, eu sou paulistano, né? Não sou paulistano porque nasci em Jundiaí, mas meses depois já estava em São Paulo, vida inteira criado em São Paulo. Eu me lembro, quando criança, as pessoas que eram do interior, assim, pareciam que eram menos do que a gente que era da capital. Assim, a gente chamava do Espírito Santo para cima, até o Rio, era carioca, paranaense, gaúcho e tal. Do Rio para cima era tudo baiano. Né? E para os cariocas era tudo Paraíba. Você acha que isso não tem uma atitude preconceituosa aí? Você acha que não tem uma atitude preconceituosa quando você, de RH, quando você que é recrutador, que a pessoa diz que vem lá do Nordeste, você já desconfia que ela não é bem formada? Hoje eu vivo no Norte, eu entendo que tem, por conta da região, do isolamento, que tem algumas deficiências, mas existem pessoas tão incríveis, não só aqui na capital, como nos ribeirinhos. Então, se nós calibrarmos o nosso olhar, nós vamos, assim, entender o quão imbecil é este tipo de preconceito chamado racismo. E quanto a maioria de nós continua sendo preconceituosos com coisas que a gente nem percebe, porque foi criado assim. Por que eu estou dizendo isso e fazendo a separação? Porque não adianta combater o racismo, que é um tipo de preconceito. Nós temos que combater o racismo e todas as outras formas de preconceitos. Os preconceitos religiosos. Impressionante nesse país. Você pega aqui a guerra dos cristãos. Quer dizer, cristãos são aqueles que seguem a doutrina de Cristo, mas são os evangélicos que se julgam impecadores, impecáveis. Ai, meu Deus do céu. Quando um paciente meu fala assim, doutor, você sabe, eu sou evangélico, então eu não faço isso, aquilo. Eu falo, então eu não conheço evangélico, porque eu conheço evangélico que faz tudo que todo mundo faz. Não se julgando melhores. E mesmo assim, já eu fui
então a gente pode dizer que foi, que é, uma vez maçom, então nós aqui, o mundo profano, tipo de preconceito, os zoasqueiros não mentem. Tá aí uma mentira! Conheço um monte de zoasqueiro que mente. Então, nós bebemos oasca, então, para com isso! Isso é um tipo de preconceito, como se quem não bebesse fosse diferente, não tivesse a visão ampla. Eu estou querendo ver a visão ampla, espiritualizada dos zoasqueiros, aqui nesse momento que nós estamos vivendo, se colocando de maneira espiritual e não de maneira partidária sobre essas coisas. Então, nós temos que examinar o que é racismo, o que é preconceito e quais os níveis de preconceito a gente tem. Não é isso? A gente fala, a questão do machismo, a questão das religiões, a questão... Outro dia eu gravei, quem está acompanhando sabe, um curso sobre os 4 elementos. E eu começo colocando sobre Adão, né? Dizendo assim, os 4 elementos estão até na gênese do povo ocidental. Então, na história de Adão, no mito de Adão, na lenda de Adão, já coloco 3 adjetivos para não ofender ninguém. Não ofender ninguém. Né? E colocando o lado simbólico que tem isso, que é uma coisa importantíssima a gente entender. Então, Adão foi feito de barro, terra e água, com o sopro divino, o ar divino, ele assume a vida, o fogo, terra, água, ar e fogo, na própria constituição do ser humano. Eu vi um comentário de uma pessoa que, assim, sem julgá-lo como preconceituoso, mas tudo indica que, ele disse assim, quando cheguei na parte de Adão, parei de escutar. E alguma outra pessoa embaixo assim, disse, eu também. Eu gostaria de entender por que a pessoa parou. Porque eu disse alguma coisa sobre Adão que não encaixou na fonte religiosa dele. Então, isso é um preconceito. E perdeu todo o conteúdo que vinha depois disso. Aliás, preconceito só traz problema. Um dos sinônimos da palavra conceito é juízo, não é isso? Então, troca então conceito por juízo. Preconceito, prejuízo. Olha onde é que a gente chega. Toda forma de preconceito é prejudicial. No mínimo, preconceituoso. Aquele que emite isso. Preconceito igual prejuízo. A palavra explica. Portanto, pensa nisso. Reage contra o racismo e pensa os níveis e a quantidade de preconceitos que ainda pode existir dentro de você. E eu vou fazer o mesmo. Porque antes de gravar esse vídeo, eu comecei a examinar e eu tenho em mim alguns tipos de preconceitos. Ainda. Não esses todos que eu falei, esses todos eu acho imbecilidade e já passei. Até porque adoro viver aqui com o povo ribeirinho, indígenas, que são pessoas com uma cultura formal muito diferente da minha, o que não significa que eles não têm cultura. Aliás, é uma cultura riquíssima que existe aqui no norte. Tá? É isto. Então, pense nisso, meu compadre. Pense nisso, minha comadre. Um grande abraço e um cutucão na tua alma. É isto.